transformar, estar em concordância. Nós precisamos desse momento de igreja para que bênçãos conjuntas, né, elas nos alcancem. E não deixa, né? Não dê ouvido ao que o mundo tem a dizer, não dê ouvido ao que o mundo tem dito aí fora, né? Você não precisa de igreja, você não precisa de congregar, né? Como é bom, né, estarmos na casa do Senhor. O salmista já nos diz, né, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Você veio buscar aqui a presença do Senhor nessa noite? Amém? Então eu gostaria, vamos começar o culto dessa noite com um louvor onde diz que estamos todos nós congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor. Algo novo Deus está por fazer. Amém? Então se você veio nessa noite aqui através do incômodo do Espírito Santo que tocou no seu coração, e você recebeu essa mensagem no seu coração com amor, e você está aqui nessa noite, é porque Deus tem algo novo para fazer na sua vida nessa noite. Então eu gostaria que você desse as mãos nessa noite para o seu irmão que está do lado. Vamos fazer aí quem está na frente, né? Vamos para trás e vamos todos reunidos como igreja louvar, né, esse cântico, adorar com este cântico. E louve de todo o seu coração, sabe? Como igreja mesmo, receba do Senhor aquilo que Ele tem para a sua vida nessa noite. Vamos primeiramente fazer uma breve oração para dar início, e aí a gente já vai começar no cântico, amém? Aleluias, Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, porque nós estamos sedentos da Tua presença, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite, Senhor, porque nós estamos procurando, Senhor, ó Deus, a Ti, Senhor, e nós sabemos, ó Pai, a Tua palavra nos diz, ó Deus, que aquele que busca acha, Senhor, e nós estamos aqui, Senhor, dispostos, ó Deus, a obedecer, Senhor, a se achegar mais perto de Ti, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, com a disposição, Senhor, de adorarmos a Ti, Senhor, nessa noite, meu Pai. Por isso, Senhor, nós sabemos, ó Deus, que algo novo Deus está por fazer. Ó Deus, nós sabemos, meu Pai, que o Senhor tem grandes coisas para as nossas vidas, meu Pai, e nós sabemos, meu Deus, que reunidos nós conseguiremos, meu Pai. Nós sabemos, Senhor, que como corpo de Cristo, Senhor, nós conseguiremos ser mais fortes, meu Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, ó Pai, nós sabemos, ó meu Pai, que sozinhos, ó Deus, é muito mais fácil o mal ele atacar, Senhor. Sozinho é muito mais fácil, Senhor, de nos desviarmos, meu Deus, mas como igreja, Senhor, como os filhos do Senhor, ó Deus, reunidos, ó Pai, nós sabemos que nós temos forças de leão, Senhor. Nós sabemos que nós temos força, Senhor, que nós temos poder, Senhor, sobre todo o mal, Senhor. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ó Deus, nós viemos buscar a Tua presença nessa noite, Senhor, e nós declaramos, Senhor, que nós não sairemos daqui, Senhor, sem a Tua presença, Senhor. Nós não sairemos daqui, Senhor, sem a graça do Senhor sobre nossas vidas, meu Deus e meu Pai. É o que nós te pedimos, e desde já nós te louvamos e te adoramos em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Louva, irmãos.
nossas vidas. Eu quero desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Lá no começo, lá no começo. Certamente abençoados também. Aleluias. Há um clima, uma esfera de amor, Uma força que se move entre nós. Deus está por fazer. esse povo a quem muito quer ver. Aleluia. O Espírito ele Vai derramar numa igreja forte, edificar. Para louvor da tua glória, nós nascemos, Senhor. Escrever através das nossas vidas. Eu quero, desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, E reina hoje aqui. pra louvor, Pra louvor tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Eu quero, desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Reina hoje aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz esteja com todos. Amém? Vamos dar continuidade louvando ao Senhor nessa noite. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei como foi a semana de cada um, né? Como os problemas, as coisas que estão acontecendo, mas eu creio que se você está neste lugar dando início nessa semana, eu tenho certeza que Deus vai cuidar e que Deus vai transformar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos lá adorar a Ele. Aleluia. Aleluias. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Glória a Deus. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer.
presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Mas Ele é o mesmo pra sempre, amém? Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei quem me ama. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. A sua igreja agora. Que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei quem me ama. Teu amor não falha. Glória a Deus. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Glória a ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós te exaltamos, Senhor. Glórias a ti, Senhor. E se nós viemos neste lugar, é para adorar a Ele. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Que o Senhor desça neste lugar, amém? Glória a Deus. Glórias a ti, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração
Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia, Senhor. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia, Senhor. Nós te contemplamos nessa noite, meu Pai. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, meu Deus. Porque o Senhor tem cuidado de cada um que está aqui, meu Pai. Obrigada, Jesus, por mais esse louvor, meu Deus. Aleluias. Aplauda o Senhor nessa noite, amém. Glórias a ti, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluias. O próximo louvor é ousado amor. E se você pesquisar o que é ser ousado, ousado é quando você não tem vergonha. O amor de Jesus, o amor de Deus por nós não tem limites. Por isso ele fala, ousado amor. Buscar o filho pródigo que foi perdido. Aquilo que você tanto almeja. Vamos louvar a ele nessa noite, amém? Isso. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Aleluia. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99
pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluias. Glórias a ti, Senhor. A ti, Senhor, toda a honra, meu Pai. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Glórias a ti. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Glória ao Senhor. O seu amor é ousado em nossas vidas, meu Pai. Nós te agradecemos, meu Deus. Oh, Jesus, e entregamos o nosso louvor a Ti, Senhor. Que o Senhor receba, meu Deus. Ousado a Ti, Senhor.
Amém, Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite, irmãos. Amém. Glorifica o nome dele. Glórias a ti, Senhor. Aleluia, irmãos. Pode assentar nessa noite, nesse momento. Vamos dar continuidade a esse momento de adoração a Deus. Sabe, irmãos, nós acabamos de louvar aqui que este amor, ele não pode ser comprado aí na mercearia, ele não pode ser comprado nos barzinhos aí. Esse amor nós só adquirimos quando verdadeiramente nós damos liberdade para que ele entre em nosso coração, né? Durante essa semana eu vi um vídeo que Deus ministrou muito ao meu coração sobre uma senhora que tinha Alzheimer. E essa senhora, ela se chama Linda. Se você quiser pesquisar depois, se você quiser ver esse vídeo, é muito, muito edificante. Vidinho curto. E a sua filha entrevistando ela. E Alzheimer, todo mundo sabe aqui que ele causa um esquecimento na pessoa. A pessoa esquece de tudo o que rolou durante a vida. E essa senhora sendo entrevistada pela sua filha ali, a sua filha filmando, a sua filha fala para ela: mãe, como é o meu nome? Ela fala: não sei. Mãe, como é o nome dela aqui? Eu sou outra filha? Não sei. Mãe, ela estava na mesa tinha acabado de almoçar. Mãe, o que você almoçou agora? Sabe, o prato ali ainda. Não sei. E a filha dela disse assim: e Jesus? Você conhece Jesus? Ela falou assim: sim, Jesus é alguém que vai vir me buscar e eu vou morar com ele. Ou seja, como pode, né? Aonde ela guardou Jesus? Que lugar ela guardou Jesus para que ela esquecesse do mundo inteiro, ela esquecesse do que ela acabou de comer ali, né? Mas Jesus, ela sabia com todas as letras: Jesus é alguém que vai vir me buscar e eu vou morar com ele. Isso falou muito, edificou muito no coração, né? Nós temos vivido muitos tempos de amor frio, né? E essa senhora, essa moça, essa senhora com Alzheimer, ela não deixou, ela esqueceu de tudo, sabe? Pode esquecer de tudo, mas Jesus estava guardado num lugar especial no coração dela, onde ela não esqueceu e não vai esquecer, e ela vai morar com Deus porque ela crê nisso. Amém, irmãos? Então esta também é uma maneira de nós adorarmos a Deus com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós vamos adorar a Ele nessa noite. Você que trouxe seu dízimo e a sua oferta, traga aqui, nós vamos louvar ao Senhor. Amém? Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, nem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver
possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Aleluias. Aplauda o Senhor e aplauda mais forte ainda a Jesus pela vida do nosso pastor que vai nos trazer algo dos céus nessa noite, amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz seja contigo, amém? Nos abençoe sempre sua vida em nome de Jesus. Nós estamos aí mais uma vez em mais um dia em que o Senhor preparou para cada um de nós. E nós damos graças ao Senhor, né, por essa oportunidade. Hoje, logo pela manhã, minha esposa ela chamou, né, para estar vendo o sol, vendo o sol. E a gente pode contemplar assim desde o nascer do sol, né? Mas sabendo também que o sol para muitos ele não brilha, né? Muitas pessoas talvez até tiveram planos de acordar hoje e não acordaram. Não é bem aquilo, não é bem como a pessoa gostaria que fosse, né? E daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre esse assunto aí. Mas eu louvo a Deus pela sua vida, você que está aqui nessa noite, é porque Deus permitiu que você estivesse. Amém, querido? Então, antes de estar orando pela vida de cada ofertante, vamos estar também lendo a palavra de Deus. Eu gostaria de dividir um trecho com você da palavra do Senhor, que está no livro de Salmos, Salmos número 146, versículo 5 da palavra de Deus. Se você ainda não assistiu, querido, não participou da nossa escola bíblica no lar, eu convido você, tá bom? Toda semana a gente sentiu o desejo no coração, da parte de Deus, estar ministrando sobre a Bíblia toda. Nós começamos em Atos dos Apóstolos, estamos na primeira carta de Pedro, ontem foi o capítulo de número 2, né? Por esses dias, aí a gente está com esse propósito aí, é bem grande, né? Mas enquanto Deus não nos chamar, nós estamos aí nesse propósito, tá bom? Então, a Bíblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo, livro por livro, carta por carta, tá bom? Então, você pode nos acompanhar, nós sempre colocamos lá o link, né, no WhatsApp da igreja, tá bom? E você pode estar acompanhando a palavra de Deus, sim, de uma maneira bem explicada. Se você tiver alguma dúvida, assim, deixa seu comentário. A gente vai estar conversando sobre a sua dúvida também, tá bom? Mas aqui em Salmos 146, versículo 5, eu vou ler na tradução NVI, né? Está escrito assim: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, e cuja esperança está no Senhor, o nosso Deus. Amém? Eu vou ler mais uma vez. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, e cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Amém? Quantos aqui tem o Senhor como seu Deus? Quantos tem? Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos, porque essa palavra é exatamente para cada um de nós. Então fecha seus olhos nesse momento, e nós vamos apresentar a vida de cada um desses ofertantes, e apresentar também esse momento da ministração da palavra em nome de Jesus. Aleluia. Pai Santo, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós te glorificamos, Deus, nós te damos graças, porque Tu és o dono de todas as coisas. O Senhor não tem necessidade de nada, Pai. O Senhor tem todas as coisas. O Senhor Jesus mesmo disse: antes de subir ao céu, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E nós celebramos, Deus, nós te louvamos, Senhor, por todas as coisas, Pai. Mas enquanto estivermos aqui, Senhor, nesse mundo, somos peregrinos, somos forasteiros, somos passageiros desse mundo. Enquanto estivermos por aqui, nós teremos algumas necessidades. A Tua obra também, Senhor, vai carecer, Senhor, de algumas coisas. Então, Pai, nós apresentamos, Pai, diante do Senhor nessa noite, a vida, Senhor, de cada dizimista, de cada ofertante da Tua casa. Eu te peço, meu Deus, abençoa,
Supre, Deus, a necessidade dos teus filhos, Pai. Segundo a fidelidade e a bondade do coração dos teus filhos, venha, Senhor, estar completando, suprindo, Deus, aquilo que os teus filhos têm buscado e têm necessitado. Como também, Senhor, a vida de cada uma dessas crianças, Pai, que vai estar indo, Senhor, para a escolinha. Abençoa, Senhor, que as mentes, que os corações delas, Senhor, possam estar ali, Senhor, prontas, Senhor, para receber aquilo que vai ser liberado sobre a vida delas e elas possam ser futuros homens e mulheres de Deus. Como também, Senhor, colocamos diante de Ti esse momento em que a Tua palavra, Deus, vai ser ministrada, falada, Pai, porque ministração, Deus, em cânticos já tivemos desde o momento que entramos neste lugar. Mas eu te peço que o Teu Espírito Santo, esse Espírito maravilhoso, possa estar transportando, Senhor, a Tua palavra a cada coração, conforme, Deus, a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, nos alimenta, Deus, mais uma vez para nessa noite. É o pedido, Senhor, do nosso coração. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, querido? Sabe, irmãos, a gente vai estar comentando hoje sobre algo que, na verdade, não é novidade para ninguém. O próprio Salomão, no seu tempo, ali na direção do Espírito Santo, disse: não há nada novo debaixo do sol, ou debaixo do céu, e não há nada novo literalmente. Todas as coisas foram criadas, todas as coisas foram feitas, todas as coisas foram ditas. Todas as palavras, todos os consolos, todos os confortos, todo o encorajamento que nós precisamos está relatado na palavra de Deus. Tudo Deus nos deu, tudo o Senhor colocou nas suas mãos. Então a palavra de Deus é uma arma, querido, de vitória. É algo assim muito poderoso, mas não pode ficar simplesmente guardado em cantos na nossa casa. Ele precisa ser aberto, ele precisa ser, querido, lido, ele precisa ser entendido. Então, querido, a palavra do Senhor, ela fala a respeito dessa noite de esperança. E, assim, como diz o Salmo 146, né? Ele começa já com uma espécie de um espanto a respeito de como é feliz, ou seja, dando uma ênfase à pessoa realmente que tem esse privilégio, né, de ter o Senhor como alguém que o ajuda. Ele diz assim, como é feliz, ou como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, ou seja, aquele que sabe que o Senhor pode ajudar e tem o Senhor como aquele que ajuda, né? E nós sabemos, querido, que em todos os momentos da nossa vida nós precisamos de ajuda, seja pobre, seja rico, more em que zona, em que área for, querido, nossa cidade, zona norte, sul, leste, oeste, que seja. Todo homem precisa, querido, de um auxílio de Deus, precisa de um consolo de Deus. Nessa vida assim, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto, mas muito mais ainda quando nós formos chamados pelo Senhor mesmo. Essa semana, por exemplo, vai ser notícia, eu acredito, para o resto do ano, e não vai parar por aí, eu acredito, mas o apresentador mais conhecido, acredito, de televisão, pelo menos aqui a nível de Brasil, né, morreu essa semana, e eu creio que, pelo legado que ele deixou ali, segundo aquilo que ele entendia, aquilo que ele plantou, aquilo que ele veio semeando, né, desde o início da sua carreira, até mesmo condutas, enfim, os profissionais que ele formou e deu a oportunidade para que eles seguissem em frente. Eu creio que isso vai ser falado por esses dias. Mas uma coisa assim bem interessante, querido, é que por mais que um homem seja judeu, por mais que um homem ele seja sepultado, né, num cemitério israelita, que é o caso, mas isso aí, querido, simplesmente não é nada. Por mais que alguém faça aviãozinho com o dinheiro e pergunta quem quer dinheiro e jogue para a multidão, e por mais que alguém seja bom ou humilde o suficiente, mesmo sendo milionário, para dirigir seu próprio carro sem segurança, enfim, querido, isso aí não é simplesmente nada. Sabe, querido? E o apóstolo Paulo mesmo ele diz assim, em 1 Coríntios, no capítulo de número 13, ainda que eu desse todos os meus bens para os pobres, se não tiver amor, seria inútil, não seria nada. Ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, ou seja, ele literalmente fazendo uma espécie de um sacrifício, ele dizendo assim, ele disse, sem amor, nada seria, como um sino que tinha, como algo assim vazio. Ou seja, porque a palavra do Senhor diz no Evangelho de João que aquele que ama o Senhor segue seus mandamentos. Ou seja, então tudo, na verdade, é inútil se não tivermos realmente Jesus nas nossas vidas. E algo assim bem curioso, eu comentei algumas vezes, eu acho que foi nessa última aula, de escola bíblica,
A gente sempre comenta sobre esse assunto. No dia do Senhor, quando for aberto os livros, é bem interessante, isso é um detalhe assim, mas bem curioso. Em Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11, lá quando é aberto assim, 2 livros, abre-se os livros das obras. É praticamente o livro das obras é ignorado. Sabe por quê? Porque não fala das obras. Abre ele, mas não fala dele. Ou seja, aí abre-se outro livro, que é o livro da vida. Aí diz a respeito de quem estava escrito, não. Das pessoas que não estavam escritas, grandes e pequenos. Mas é interessante que essas obras, querido, ali são pessoas somente reprovadas. Nessa região de Apocalipse. Lá em Coríntios, são pessoas que realmente são aceitas e vão passar também diante de um trono, diante de um tribunal de Cristo, onde não eles vão ser aprovados ou reprovados, mas sim as suas obras. Dependendo se a obra dele foi para a glória dele, se ela foi reprovada ou não, ele até então foi salvo, como diz a palavra. Mas lá no final, eu acho bem curioso, porque assim, independente daquilo que a pessoa fez, se ela não tem Deus, não estou dizendo que o homem que faleceu essa semana tinha ou não tinha, não estou entrando nessa questão. Eu estou dizendo que é indiferente para a pessoa aquilo que ela faça nessa vida. Outros são abençoados, mas não interfere em nada com relação à salvação dela. Não compra, como nós cantamos essa noite. Não dá para se comprar o amor de Deus, ou a graça de Deus, ou salvação. Ninguém compra. Então, querido, em tudo nós precisamos do auxílio de Deus. E aqui o salmista, ele diz assim, olha, feliz é aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó. Eu creio que uma coisa que frustra muito, irmãos, é quando nós olhamos para alguma coisa, para algum lugar, e nós vamos precisar passar por ali, e nós sabemos, querido, que as condições são difíceis. É como, por exemplo, a pessoa lá que vive, por exemplo, nesse mundo e nessa vida, né? E ela imagina que, por exemplo, a vida é isso aqui, morreu, acabou. Sabe, querido, a vida é uma só. Ou a vida, por exemplo, se nasce, depois a pessoa nasce em uma borboleta, em uma ave, ou em um outro animal, ou enfim. Sabe, querido? Ou seja, algo assim sempre penoso. Mas, querido, a palavra do Senhor diz que o Senhor ele escolheu e separou e elegeu um povo, querido, que tem muito mais esperança, tem muito mais expectativa de que numa vida passageira. Porque nessa vida, a palavra do Senhor diz, no comecinho do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6, que Ele cuida de cada um de nós. Nós não podemos acrescentar com a nossa força, com a nossa sabedoria, com o nosso poder, não podemos acrescentar absolutamente nada na nossa vida. Nem nada na nossa estatura, nem um dia de vida sequer, não podemos acrescentar, querido. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor ele cuida de cada um de nós, amém, irmãos? E essa esperança, querido, ela jamais pode, querido, sair do nosso coração. Sabe, essa expectativa de saber que o Senhor ele cuida de cada um de nós, de ter o Senhor como auxílio, de ter o Senhor Deus como aquele que realmente está ali protegendo, guardando. E ele diz assim, e cuja esperança está no Deus de Jacó, está no seu Deus, está no Senhor, está no Deus Criador. E é muito curioso porque uma esperança, quando a pessoa ela tem esperança, irmãos, conversa com uma pessoa que não tem esperança, irmãos, de alguma coisa. É como que se fosse assim, uma pessoa, ela fosse assim meio que morta. Ela não tem muita coisa de bom para falar, porque ela não tem esperança. Mas para a gente ter uma esperança dentro de nós, querido, nós precisamos enxergar. Assim, humanamente falando, normalmente é assim, enxergar. Então, mas como é que a palavra diz que eu preciso crer para ver? Sim. Mas a palavra do Senhor diz que também que nós podemos abrir os olhos do nosso coração. Pela fé, nós já enxergamos aquilo que Deus tem prometido para nós. Com os nossos olhos físicos, não. Mas Deus ele vai falando, querido, nós vamos trazendo para o nosso coração, nós vamos imaginando, nós vamos materializando dentro de cada um de nós. Claro que sempre é muito maior, Deus sempre nos surpreende, mas nós vamos trazendo dentro de cada um de nós, e nós entendemos que vale sim, querido, a pena, não que seja agradável, mas vale a pena sim, querido, viver uma vida independente do lugar onde nós somos inseridos, do lugar onde nós estamos, o lugar onde nós somos plantados, o lugar onde Deus vai nos usar, independente de onde nós estamos. Nós entendemos que vale a pena viver uma vida
Vale a pena, querido, sempre ter uma esperança dentro de cada um de nós. Não colocando esperança em coisas erradas e em pessoas erradas, queridos, de maneira nenhuma. Ou em instruções erradas. Claro que não. Mas a nossa esperança, querido, quando ela é em Jesus Cristo, você pode ter certeza que ela vai se cumprir, ela vai se concretizar. Isso vai, querido, tomar forma dentro de cada um de nós. E nós vamos poder enxergar com os nossos olhos da fé e permanecer firmados em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Porque hoje muitas vezes se olha para a família, irmãos, a família é bombardeada o tempo todo, sabe, por mídia, por tudo, a divisão entra dentro da casa, é diferente, irmãos, de quando a gente saía. Eu lembro, puxa, eu cheguei aqui em Sorocaba, foi no ano de 1976, eu lembro, irmãos, tinha até o Cid Moreira, o Cid Moreira que já nasceu de cabelo branco, não é possível, que naquela época já tinha cabelo branco. Mas aquela TV quadrada, tinha o Poli, tinha o transformador. Quantos lembram desse negócio da televisão? Quantos lembram? Tinha o Poli. Irmão, lembra, né? O transformador, quantos lembram? Transformador. O Poli, irmão, servia para mudar de canal. Vou falar com os antigos aqui. O Poli, irmão, servia para mudar de canal. Você virava assim e mudava de canal. O nosso era Cell Color. Eu lembro até a marca. E o transformador, ele é tipo de um estabilizador, que esse pessoal chama hoje. Assim, quando caía energia, ele segurava um pouquinho assim, ele tipo estabilizava. Então, quando não funcionava direito, assim, a gente dava uns tapinhas na televisão, ela dava uns estourinhos, aí ela voltava, né? Mas tinha tudo isso aí. Então, nós chegamos por volta do ano de 76, aqui em Sorocaba. Sabe, querido, mas assim, sem esperança, sem expectativa, assim, de nada, mas com um desejo no coração, irmãos. Um desejo de vencer, uma esperança, querido, de que um dia nós venceríamos. E sabe de uma coisa, irmãos? Na vida, no mundo, nós batemos em muitas portas, irmãos. E deixa eu deixar isso bem claro para você. Nós batemos em muitas portas. E nós erramos em muitas portas que nós batemos. Nós decepcionamos, irmãos, em muitas portas que nós batemos. Nós imaginávamos que elas fossem se abrir, e elas não se abriram. Querido, agora, o Senhor, pela graça e misericórdia de Deus, dele, Ele nos fortaleceu, nos vivificou para que a gente tivesse força para bater em outra porta, até chegar na porta que é Cristo Jesus. Porque tem pessoas que quando bate uma porta, irmãos, ela não se abre, a pessoa ela já desaba, e traz todo o sentimento de culpa para si, e depois para tirar isso da pessoa, querido, mas muitas pessoas elas andam batendo, querido, tantas portas, elas acabam não encontrando aquilo que realmente o Senhor tem preparado, aquilo que o Senhor tem programado para a vida delas. No Salmo 42, versículo de número 11, está escrito assim: porque você está triste, ou porque você está abatida, ó minha alma, porque está assim perturbada dentro de mim? Ponha a esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Sabe, querido, colocar a expectativa na pessoa certa, no lugar certo, nas coisas certas dessa vida. Nós vivemos, querido, em um mundo que não vamos encontrar flores por onde quer que nós venhamos a passar. Não, irmãos. A injustiça e a infidelidade, irmãos, ela está plantada no mundo todo. Sabe? Como exemplo para o mundo aí fora. E é interessante que a gente vive num meio secular, né? E às 5 horas da manhã praticamente, o pessoal do final de semana, principalmente do final de semana prolongado, com certeza amanhã sim, vão estar se gabando, se engrandecendo de terem feito muitas coisas que desagradam a Deus, mas enche o ego da pessoa, sabe? Hoje eu fiz tal coisa, hoje eu, por exemplo, hoje eu enchi a cara, hoje eu fumei, hoje eu fiz tal coisa. As pessoas se engrandecem, isso enche o ego da pessoa. Algo vazio consegue encher o ego da pessoa assim na carne. Sabe, irmãos? Mas nós percebemos, querido, que quando muitas vezes a pessoa ela para realmente para entender o que está acontecendo, irmãos, infelizmente muitas vezes é no último dia, muitas vezes é no dia que o Senhor, Ele estala o dedo e Ele nos chama pelo nome, sabe? E Ele diz assim a palavra do Senhor: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o louco, aquela pessoa que viveu uma vida toda cheia de prazer, muitas vezes ela, sabe, diz assim: mas e eu, né? Para onde eu vou? Deus, eu fiz tantas coisas boas, Senhor. Senhor, eu ajudei. Senhor, eu participei de tantas obras sociais. Senhor, eu deixei tal pessoa sentar na minha mesa. Senhor, com meu salário eu fazia tal coisa. Querido, isso é tudo passageiro. Isso não tem poder nenhum, não tem influência nenhuma, querido, no mundo espiritual. Absolutamente não. Não compra Deus. E é uma coisa, querido, que Deus, Ele é fiel, querido.
E o Senhor, ele não pode ser corrompido e nem é corrompido. Ele é um juiz e ele age ali literalmente dentro da lei, sabe? Mas nós não podemos perder a esperança, querido. Nós não podemos perder a convicção de que nós vamos encontrar realmente o auxílio em Deus. Sabe, irmãos, há uma mulher aqui que diz a palavra do Senhor, em Marcos capítulo... Lucas fala também, mas principalmente Marcos capítulo 5, verso 28. Uma mulher que ela buscou tanta solução em tantos lugares e ela absolutamente não encontrou, irmãos. Ela tinha um problema, ela tinha um fluxo, ela não encontrou, querido, solução, sabe, querido? Mas ela ouviu falar de Jesus, querido, automaticamente brotou, acendeu uma luz no coração dela. Sabe, irmãos, quando muitas vezes nós batemos em muitas portas, a esperança parece que vai embora, mas lá no final, a pessoa diz assim, e Jesus? Porque normalmente é assim, né? Na maioria das vezes, né? Jesus é a última porta que se bate. Não, pastor, não é assim não. Normalmente quando alguém está enfermo em casa, a pessoa fala assim, vamos levar no médico. É ou não é? Normalmente é assim. Raramente a pessoa fala assim, não, vamos orar. Primeiro vamos orar. Vamos apresentar diante de Deus, depois a gente leva no médico. Ou vamos orar e vamos esperar a mão de Deus. Mas normalmente a pessoa diz assim, vamos levar no médico. Ou seja, então você percebe que o médico ele estudou para isso, mas você percebe que isso vai sendo trabalhado dentro da pessoa e ela vai perdendo isso aos poucos no caminhar, no decorrer da sua vida. E o que planta isso dentro da pessoa, irmãos? O lugar onde nós vivemos, o lugar onde nós estamos inseridos, nesse mundo, nessa terra. Vai tirando aos poucos a fé de dentro de nós, irmãos. Até o ponto de a pessoa achar, ela entender que, bom, Deus para quê? Se eu tenho dores, eu vou no médico. Se eu não estou bem, eu sento numa cadeira e falo dos meus problemas, tem alguém para me ouvir. Se eu estou com tal problema, ou seja, ela vai descartando Deus, sabe? E ela acha que ela pode viver uma vida sem Deus. E nós, no nosso tempo, estamos vivendo exatamente isso, onde o homem ele entende, ele imagina que ele é o centro de todas as coisas. E que Deus precisa correr atrás dele, que Deus depende dele para alguma coisa, irmãos. Sabe, irmãos? Felizmente ou infelizmente, irmãos, é necessário a gente dizer que Deus não precisa e nem depende de ninguém para nada, irmãos. Pastor, e do meu louvor? Bom, a gente tenta se ajustar aqui embaixo. O Senhor, ele tem um coral de anjos perfeito na glória. E podem louvar ele o tempo todo. Eu não vou dizer 24 horas porque ela é eternidade, o tempo é só nosso aqui embaixo. Mas os anjos podem levar o Senhor o tempo todo, querido. Perfeitamente. Da maneira em que o Senhor quiser. Amém, querido? Mas, ou seja, o Senhor, ele nos convida, irmãos, nós como filhos, porque os anjos são criaturas, mas o Senhor nos convida, sabe, querido? Para olhar para Ele, querido, e ver muito mais do que alguém, querido, que está ali pronto para nos ajudar ali com a dificuldade que nessa vida. Muito mais do que alguém que está ali para abrir uma porta para nós. Muito mais do que alguém, querido, que está ali para ajustar a nossa vida conjugal e tudo mais, ajudar cada um de nós. Muito mais que isso, irmãos. Nós estamos aqui, querido, diante de um Deus que Ele é criador dos céus e da terra. Diante de um Deus poderoso que chamou todas as coisas, querido, para a existência, como se elas já existissem ali diante da simplicidade. O Senhor chamou e elas vieram a existir. Simplesmente isso, querido. Num estalo de dedos. Assim fez o Senhor criou os céus, o seu exército, a terra e os seus exércitos e tudo que neles existe. O Senhor criou, o Senhor formou. Sabe como? Pelo poder da palavra. É por isso que o escritor do provérbio diz que não existe nada novo ou nada se cria, né? Não tem aquela coisa de criar. O homem ele faz, querido, algo daquilo que existe. Ou seja, não tem como eu dizer, eu criei isso, eu inventei isso. Não, querido. Mas sempre há uma matéria para se fazer outra. Do nada, o homem não é capaz de fazer. Ou seja, então todas as coisas que a gente vê no mundo, ou a gente ouvir algum dia, querido, você pode ter certeza que a Bíblia, ela fala alguma coisa relacionada a isso. Ou seja, então não existe nada novo, mas algo novo sim, o Senhor quer colocar dentro de cada um de nós. Isso nós nunca vimos, querido. Que é uma esperança, querido, de vida eterna, que é uma esperança de mesmo, querido, em um mundo atribulado,
atribulado, nós entendermos que nós estamos passando por um tempo provisório e que o nosso coração, querido, pode ser guardado por Deus. Amém, querido? As nossas mentes, os nossos corações podem ser guardados em Cristo Jesus, valorizando, ainda que sejam as coisas mais simples dessa vida, porque nós sabemos que quando somos fiéis no pouco, Ele há de colocar nós sobre o muito. Amém, amado? Em nome de Jesus. Não simplesmente, às vezes a pessoa fala assim, mas como é que Deus vai me colocar no muito? Você não conhece minha vida. Querido, se você ler um pouco a respeito dos heróis da fé, lá no finalzinho de Hebreus fala sobre isso também. A palavra do Senhor diz que, humanamente falando, eles não alcançaram a promessa, aparentemente não. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor tem uma pátria muito mais excelente, algo muito mais excelente para eles, uma pátria celestial. Eles desejavam coisas pequenas aqui até mesmo, embora tivessem vivido 100% ali na direção do Senhor e para Deus, mas Deus tinha algo muito maior para eles, querido, sabe? E eles viverem, e eles foram abençoados, e eles não se decepcionaram com Deus. A palavra do Senhor diz que Deus não se envergonhou deles, irmãos. Deus, você tem ideia do que é isso, irmãos? O sujeito apanhando e sendo afrontado e confrontado por causa do Senhor, e a palavra do Senhor diz que Deus não se envergonhou deles, irmãos. Não se envergonhou. Assim como Deus não se envergonhou de Jó, querido, Deus deu testemunho dele. Assim como, por exemplo, Deus não se envergonhou de João Batista, quando ele disse assim, nascido de mulher não há homem maior que João. Assim também Deus não se envergonhou dos heróis da fé. Ou seja, sabe, querido, pessoas que resolveram viver pela fé. Então nós entendemos que vale a pena viver pela fé, meus irmãos, acreditando. Por outro lado, você vê pessoas que deixaram a fé e abraçaram a incredulidade, a maneira natural de ser e de viver, e foram envergonhados, e foram decepcionados. Ou seja, pessoas que simplesmente deram as costas para Deus e para Jesus e para aquilo que Ele tem, e lá no final, com certeza, se arrependeram. E se por orgulho não disseram a respeito do seu arrependimento nessa vida, e já partiram desse mundo, com certeza devem estar muito arrependidos no dia de hoje, com certeza devem estar. Sabe? Porque não há nada, querido, de bom fora de Deus. Amém, amado? Então o Senhor é aquele que nos dá esperança. O Senhor é aquele que coloca algo novo dentro do nosso coração. Além da esperança que nós temos, querido, aqui nessa terra. Por mais, querido, que quando a gente fala assim, esperança, você fala assim, pastor, mas eu não vejo nada. Irmãos, quando a gente fala assim, andar pela fé, irmãos, é muitas vezes andar não vendo nada mesmo. A fé, querido, nos faz entender que o Senhor, Ele pode mudar a história, irmãos. Ele pode, querido, reverter, Ele pode virar o cativeiro, irmãos. Porém, como nós sempre cantamos, se as coisas acontecerem exatamente como nós planejamos e projetamos, e isso deu certo, coincidiu com a vontade de Deus, amém. Só que se nosso plano, por exemplo, for diferente do plano de Deus, querido, nós entendemos que aquilo que Ele planejou e projetou é melhor que o nosso, então vamos viver segundo a vontade dEle. Os planos do Senhor são sempre, querido, melhores do que o nosso. É por isso que muitas vezes, quando algumas pessoas olham outras em algumas condições, elas dizem assim, mas você não é cristão? Sim. Mas por quê? O porquê, querido? Como se a pessoa conhecesse o coração de Deus e todos os intentos, e como se a pessoa já soubesse que Deus desprezou alguém. De maneira nenhuma. Deus nunca despreza ninguém, querido. Jesus nunca despreza ninguém. O Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele morreu de braços abertos, mostrando que aquele que chega diante dele, assim como Ele mesmo disse, jamais lançarei fora. Todo aquele que vem a mim, querido, não lançarei, Ele jamais vai lançar fora. De maneira nenhuma, mas o Senhor está sempre pronto a nos abraçar, sempre pronto, querido, a nos receber. Amém, amado? Então, querido, essa esperança, querido, que vai muito além de uma vida física, de uma vida humana, de uma vida passageira, onde nós próprios muitas vezes plantamos coisas que são ruins para nós. Você pode dizer assim, mas eu não planto coisa ruim. Não. Eu vou te lembrar de uma meia dúzia só. Quantos aqui dormem de 7 a 8 horas por dia? Não. Quantos aqui comem e tomam somente aquilo que é natural? Não. Quantos aqui respiram ar puro, sem poluição, sem contaminação nenhuma? Quantos respiram ar puro? Não. Quantos tomam água sem cloro? Refrigerante você também não toma não, né, irmãos? Porque tem uns negócios lá, se você ler, você não toma. Literalmente, você não toma. Tem coisa para matar o sujeito. Então, irmãos, quando a gente olha para tudo isso, irmãos, é a maneira com que nós cuidamos de nós. E nós falamos ainda que nós os amamos. Imagine se a gente não se amasse. Você tem ideia do que é assim? Ou não? Nós cuidamos dessa forma de nós, irmãos.
declarando, não, eu amo o próximo como a mim mesmo. Olha, irmãos, que não seja tanto assim, mas como o Senhor mandou a gente amar. Porque se for como a gente mesmo, a gente não se ama tanto assim. Porque a gente faz muita coisa que faz mal para o nosso próprio corpo, né? E não deve fazer mal para o corpo do próprio irmão. Então, querido, nós cuidamos de nós exatamente dessa forma. Mas existe um Deus, querido, que nunca, absolutamente nunca, desde o nosso nascimento, deu algo ruim para nós. Deu algo amargo para nós, simplesmente para fazer mal para nós, ou porque nós merecemos de maneira nenhuma, querido. Tudo aquilo que nós plantamos de não bom, nós colhemos. E as coisas boas que vêm mesmo assim, é porque graça, é favor, é misericórdia de Deus. Ainda assim Ele cuida de nós. Nós nos adoecemos, lá está o Senhor na sua bondade e misericórdia para nos curar, para nos sarar. Nós plantamos coisas ruins, ainda assim, querido, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor é maior que tudo isso. Ainda assim, no meio de tudo isso, ainda assim, Ele acha bondade para derramar sobre as nossas vidas. Quem merece algo bom da parte do Senhor, como cantamos essa noite? Ninguém, querido. E nem merecíamos estar aqui, nossos olhos nem mereciam ser abertos para reconhecer que o Senhor é Deus. Mas assim Ele nos fez, amém, querido? Assim Ele fez por cada um de nós. E assim Ele faz para que todo aquele que reconhece realmente que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, Ele vai acender, querido, uma luz chamada esperança e vai colocar dentro do coração dessa pessoa. Essa pessoa, mesmo em um ambiente talvez não tão agradável assim, como o mundo em que vivemos, ela vai começar a viver, querido, uma vida bem melhor. Sabe por quê? Porque ela sabe, ela tem ideia que injustiça, querido, não é o tempo todo, não é a vida toda, não é a eternidade toda, não. Injustiça, querido, é coisas assim que de muitas vezes a pessoa ser prejudicada por tantas coisas, tantos modos, tantas áreas, seja na política, seja nas indústrias, seja no comércio, seja nas mídias, de tantas formas, irmãos. Tudo, o mundo é como que fosse um grande mercado, as pessoas são um produto. Você tem ideia do que é isso, não? Você tem ideia do que é isso? Marionetes sendo manipuladas ali pelo sistema, por aqueles que são grandes. Esses somos nós. E tentamos viver em meio a tudo isso. Só a graça de Deus. Mas ainda assim, querido, o Senhor acende uma luz dentro de nós. E o Senhor pede para que nós venhamos olhar para o alto. Ele diz assim, o salmista diz, eleva os meus olhos para o alto. De onde me virá o socorro? E o Espírito Santo responde no coração dele, o meu socorro, ou o teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém, irmãos? Nosso socorro, a nossa esperança, que do grito da nossa alma, que nós gritamos muitas vezes, querido, sabe, a resposta e o alívio, querido, vem da parte do Senhor. Quando buscamos, querido, pela nossa família, quando buscamos pela nossa casa, e não vemos muitas vezes, sabe, querido, modo, quando se olha, graças a Deus, essa maldição está longe de nós, em nome de Jesus, e vai permanecer longe, mas muitas vezes se olha na casa, vê o pai e a mãe, vê o filho embriagado, muitas vezes, querido, se vê o pai, a família vê o pai nos bares, nas noites, muitas vezes olha para a mãe e vê, querido, uma vida assim totalmente, sabe, querido, não é aconselhável para ninguém condutas assim, dessa forma. E sabe, quando muitas vezes, muitas famílias elas são assim, o filho num lugar, o pai no outro, a mãe no outro, irmãos. A gente ouve histórias, a gente ouve casos que é complicado. A gente fala assim, meu Deus, sabe, querido? Mas ainda assim, querido, ainda assim, a palavra do Senhor, ela diz que quando nós buscamos ao Senhor, nós abrimos nossos olhos, nós buscamos ao Senhor, Ele é aquele que nos abençoa. Sabe, irmãos? E agora, olhando aqui para o caos, né? Olhando para o caos, como é que você vai fazer uma pessoa dessa entender, querido, que Deus, Ele quer o bem de cada um? A gente tem um caso, onde a gente trabalha até mesmo, parece até filme ou seriado, embora já aconteceu isso até mesmo, o pessoal do rap estava dando esse testemunho aí que aconteceu lá na Biteto até mesmo. Foi um reboliço até mesmo na época, foi por volta do ano de 2018 e 2019. Um filho da mulher foi confundido pela polícia, esse menino estava sendo procurado, o outro, né? Estava sendo procurado e eles estavam estressados, a polícia, né? Estava atravessado já que esse garoto não achava, e eles decidiram que quando, por exemplo, encontrassem, eles iam, né, dar cabo, porque funciona assim, né, irmãos? A lei do mundo funciona assim. Prende, vai, a polícia vai, pega, põe, paga a fiança e solta. A polícia vai, se acaba correndo atrás, vai dar para a justiça, paga a fiança e solta. Às vezes nem isso. Chegou a hora e fala assim, esse cara não vai dar mais trabalho para mim.
eles acabam cancelando o CPF do sujeito lá, acabam mandando embora desse mundo, dessa vida. E aí foi com esse garoto, foi confundido. A polícia chegou e viu ele lá, eles não pensaram duas vezes, irmãos. Ele morreu sendo espancado, você tem ideia do que é isso? E a mãe dele gritando, não, esse é meu filho, não é que vocês estão procurando. E ela disse, se for quem você está procurando, então prende ele pelo menos. Mas não vai matar meu filho, não. E eles mataram ali na esquina de casa. Sabe, querido? Os dias mesmo, foi esse ano ainda. O rapaz lá no trabalho, o pai dele foi confundido também com um bandido, irmãos. E foi morto, simplesmente. Depois pediram desculpa dizendo que tinha confundido. Tá desculpado, mas o moço já morreu. Né? O Davi, o rapaz estava aqui com a gente, parente do César, cunhados, ali, entre ele e César. Estava no Rio de Janeiro, né? Morava no Rio de Janeiro. Depois disso ele cansou e veio para Sorocaba. Mas ele foi confundido também, o tio dele. Entraram, né, na favela lá com a perua para descarregar o pessoal. O tio dele foi confundido. Furaram ele parecendo uma peneira, ficou tanta bala que entrou no moço. Agora, vai explicar para a pessoa alguma coisa, sabe, querida? No natural a pessoa ela não entende, irmãos. No natural a pessoa não entende. Mas somente alguém que recebe o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele vai entender que, independente da justiça e da injustiça que aconteceu com a pessoa, independente, irmãos, quanto tempo essa pessoa teve para entregar a vida para Jesus? Quanto tempo, irmãos? Se cai eu moro aqui na rota, é risco aqui. Cai um avião, por exemplo, em cima da minha casa, como já aconteceu, caiu em cima da casa de muitas pessoas. Irmãos, e aí, morre os 4, por exemplo. Nossa, que tragédia. Tragédia. Quanto tempo nós tivemos para reconhecer Jesus na nossa vida? Quanto tempo? Bastante. Eu estou com 52, 52 anos. O sujeito não reconhecer Jesus na vida está demorando, hein? Está demorando para processar. Né? E é normal, irmãos. A coisa mais normal e natural é dar falha nesses negócios que voam sobre a nossa casa. Constantemente acontece, irmãos. Constantemente. Quantos moram aqui pertinho de casa? Ainda bem que ninguém, senão eu vou assustar você. Por exemplo, meses atrás, saiu um avião aqui, testando, saiu o piloto e mecânico. E o negócio parou. Parou de funcionar o motor, estava ali mais ou menos em cima do roldão. O piloto falou assim, estou voltando, estou retornando, mas já falou virando. Não quis nem saber o que o rapaz ia responder. E a hora que ele conseguiu voltar, irmãos, pegou lá na casquinha da pista e conseguiu, sabe, lá na faixa da pista, no limite. Ele desceu branco, falou, o que vocês estão fazendo comigo? Desceu branco. Ou seja, e um negócio desse pode cair em casa? A gente está aí o tempo todo exposto a tudo isso. Agora, injustiça, irmãos, é eu dizer, por exemplo, Jesus, deixa eu viver, Jesus. Deixa eu viver, deixa eu levar a minha vida. A vida, irmãos, não é nossa. Essa vida que nós, por força de expressão, dizemos que é nossa, nós já entregamos ela para Jesus, sabe? Ele morreu a nossa morte para que nós viéssemos a viver a vida dele. Já entregamos para Jesus. Então, essa vida aqui é uma vida que não é nossa. É uma vida que deveria ser de Deus e para o louvor e para a glória dele. Sabe? Então, quando fazemos algo, por exemplo, quando não estamos na casa do Senhor, quando deveríamos, Jesus pediu para que estivéssemos, porque a vida é dele, ele pediu para que aquele momento viesse a existir. E às vezes a gente não vem. Eu entendo perfeitamente. Se Deus entende, não sei, irmãos. Mas Deus, ele preparou esse momento. Nada pode ser maior, irmãos, do que nós termos nosso momento, nossa intimidade com Deus. Satanás, ele não brinca de destruir famílias. Não brinca de destruir lares. Isso é constantemente você vê acontecendo. E não dá para ter brecha nesse meio. Dá para ter, até conversando com o rapaz antes do almoço, antes do culto, vou estar encerrando. Estava até conversando com o rapaz antes do culto. Eu disse assim, você está tentando quantas vezes? Satanás, ele nunca chega para tentar, ele chega para fazer. Pode não dar certo, alguém repreender ele no nome de Jesus, mas mais tarde ele possivelmente vai voltar. E às vezes você fica tentando chegar na casa do Senhor. Eu falei, então, por conta de risco. Quando nós dissemos assim, nós vamos à casa do Senhor, irmãos, o Senhor, ele nos ajuda a chegar nesse lugar. Cadeias, eu creio, no mundo espiritual, irmãos, elas caem por terra. Quando nós declaramos que nós vamos em nome de Jesus, há um poder em tudo isso. Sabe, querido? A visão, ela abre, querido. Sabe, a mão do Senhor, ela se estende porque há um desejo dentro de nós, há um querer dentro de nós. Então, o que estamos fazendo, irmãos? Com a vida que Deus nos deu, e ela pertence a Ele.
É por isso que um dia ele vai nos chamar e vai dizer assim: me dá a vida que eu dei para você viver e o que você fez com ela. Além de não termos esperança nenhuma nesse mundo, irmãos, uma vida sem Deus, querido, uma família sem Deus, uma pessoa sem Deus é muito ruim, irmãos. É simplesmente uma pessoa vazia, que ela vai no cemitério e ela imagina que tudo termina lá. O Satanás, ele é tão mentiroso. Eu não vou dizer que ele próprio acredita na mentira dele, porque ele sabe que é mentira, mas é uma habilidade tão grande, querido, que fazer com que o mundo inteiro acredite nas suas mentiras. É um artista, irmão. Satanás é um artista, sabe, querido? É um dom que ele tem, que ele recebeu depois que perdeu o que ele tinha no céu. A arte de enganar, irmãos. A arte, é uma arte enganar. A ponto de enganar o mundo inteiro, irmãos. Você tem ideia do que é isso, né? O Espírito Santo convencendo aqui de coisas boas e ele falando: não, isso aqui não, olha, come que isso aqui não vai dar nada não, pode comer esse fruto aí. O tempo todo, irmãos, o tempo todo. Estamos ouvindo isso. Ou quantas vezes não vamos para lugares ruins, irmãos, mas a gente dá aquela olhadinha assim, ou vontade de voltar, ou vontade de fazer, ou olhar o que não deveria, ou pegar o que não deveria, ou estar em lugar que não deveria, irmãos. Através de uma mentira que foi contada. E ele tem habilidade para isso. Poder, um espírito de mentira. Sabia que existe o espírito de mentira, irmãos? Tem pessoas que contam mentira que até ela própria acredita na mentira dela. Espírito de mentira, irmãos. E para Satanás levar alguém, irmãos, para um outro lado, não precisa aquela gritaria toda, sabe? De processo de libertação. Amém. Acontece sim, claro, entendemos perfeitamente. Mas basta um espírito de mentira encostado do lado daquela pessoa e ela da legalidade, irmãos. A pessoa vai ser convencida pelo erro o tempo todo. E ela vai ficar do lado de fora. É simples assim, né? É assim, tão simples assim. Sabe, querido? Pastor, mas e se eu quiser? Irmãos, quando nós queremos, nós fazemos. As nossas palavras, irmãos, elas são validadas com a nossa atitude. Quem quer faz. Eu vou só encerrar com esse comentário. O dia que eu disse assim para minha esposa: nós vamos casar. Ela falou assim: tá, em casar. Então, casar, a gente fala assim, organização, né? Envolvendo aliança, tudo tal, e um lugar para a gente estar e viver, enfim. Casar, então vamos trabalhar em favor disso, atitude. Ou seja, e se a gente não tomasse atitude nenhuma, irmãos? A gente estaria querendo casar há mais de 30 anos, que faz o tempo que estamos juntos. Ou seja, o que demonstra aquilo que nós queremos são as nossas atitudes. Palavras, irmãos. Qualquer um fala aquilo que acha por bem, irmãos. Mas quando nós fazemos realmente aquilo que nós falamos que nós iríamos fazer, aí é a verdade em nós. Aí é a verdade em nós. Tá bom, querido? Você coloca de pé nessa hora em nome de Jesus. Você coloca de pé. E quando nós falamos e nós chegamos à casa do Senhor, nós mostramos que nós queremos algo realmente com Deus. Amém, querida? Você diz assim: eu vou na casa do Senhor, vou buscar pela minha família, vou interceder pela minha casa, eu vou orar por uma porta aberta, eu vou pedir para que o Senhor venha realmente a trazer paz no meu lar, edificar o meu lar. Sabe, querido, quando a gente chega diante do Senhor com tudo isso, o Senhor, ele entende que nós acreditamos, porque nós tomamos posição, nós assumimos ali diante das nossas palavras com atitude. Sabe, querido, nós estaremos orando nessa noite pela nossa família. Irmãos, família, irmãos, e pessoas, irmãos, humanamente falando, não tem conserto se o Senhor, ele não ajustar todas as coisas, sabe? É como que se fosse assim, um drogado tentando sair daquela vida e constantemente ele volta, né, para o espojadouro de lama, ou, né, não vou falar outra expressão que Pedro usa também, né, o cão volta ao seu próprio vômito, mas enfim, constantemente volta naquilo ali. Querido, é assim a pessoa que tenta sair dos seus próprios problemas sem a ajuda de Deus. É assim a pessoa que muitas vezes tenta ajustar as coisas na sua vida, na sua casa, na sua família, sem Deus. Ela vai tentando até o ponto de ela se cansar e falar: não quero mais, cansei, desistir da vida, desistir de tudo, deixa eu jogar tudo pro alto. Exatamente isso que acontece. Mas o Senhor, ele quer entrar na nossa vida, na nossa casa, querido, na nossa família. O Senhor quer cuidar. E se estamos bem, é só Ele que pode proteger, irmãos. Só Ele que pode proteger. A gente pode até tentar ou imaginar que está protegendo ali o corpo físico, mas e a alma?
E o coração da pessoa, você consegue conhecer, saber o que tem no coração da pessoa? Nós não conseguimos, irmãos. Só Deus esquadrinha as mentes e os corações dos homens. Nós vamos estar apresentando as nossas famílias diante do Senhor, a nossa casa diante do Senhor, para que na nossa casa, querido, tenha Deus, tenha Evangelho dentro da nossa casa, sabe? Nós conhecemos o lado ruim quando não tínhamos o Senhor, mas agora nós conhecemos Deus. Sabemos, querido, o privilégio, o benefício que o Evangelho que Deus nos dá. E nós não vamos abrir mão disso. Nós estaremos também orando e apresentando, querido, em oração, a vida da pastora Josefina, que não está bem, né? E olha, irmãos, assim, na simplicidade das palavras, assim, na conversa, eu estava tendo com ela hoje, ela convidando assim: pastor, eu não posso ficar doente, porque eu tenho que cuidar do pastor Levi. Você tem ideia do que é isso? A pessoa doente, não preocupada com ela, mas de quem ela tem que cuidar. É um amor, é aquela coisa assim, sabe, que a gente não consegue explicar. Ela poderia dizer assim: não, pastor, eu não quero ficar doente, ficar mal, ninguém gosta de ficar mal, ficar para baixo. Não, pastor, eu não quero ficar aqui não, pastor, eu não posso ficar doente porque eu preciso cuidar do pastor Levi. Ele não sabe se cuidar sozinho. Ou seja, a gente vê amor de Deus nisso. E eu achei tão maravilhoso assim, depois de tanto tempo de casado, né? A pessoa olhar, né, o cônjuge enxergar exatamente dessa forma, que nós continuamos assim, e nós viemos a chegar nesse ponto, nesse estado. Amém, irmãos? De se preocupar com quem está do nosso lado, que é onde nós vamos ali encerrar, né, a nossa vida, né, até que a morte nos separe. Tá bom, querido? As tribulações de maneira nenhuma podem fazer isso, mas não vamos deixar isso, as tribulações, as perseguições desse mundo fazer isso, mas somente a morte, assim como o Senhor, né, disse, até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe, assim será das nossas vidas, das nossas casas, das nossas famílias. Nossos filhos serão direcionados na presença do Senhor, serão homens e serão mulheres de Deus, porque o Evangelho vai ser e continuar sendo implantado dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então fecha os seus olhos nessa hora, chega perto da pessoa que faz parte da tua família, chega perto dela nessa hora, em nome de Jesus. Nós vamos abençoar, querido, abençoar. Essa é a hora que nós não lembramos, sabe, de erro, não lembramos de falha do outro, não lembramos de complicação, de dificuldade de relacionamento. Não, essa hora nós estamos aqui para abençoar a pessoa que está do nosso lado. Então abençoe, querido, a pessoa que está do teu lado de todas as maneiras. Se você sabe que ela tem uma fraqueza, não é para expor, mas é para orar nesse favor, para que o Senhor possa ajudar ela. Então nós intercedemos uns pelos outros, Deus vai nos dar vitória dentro do nosso lar todos os dias, em nome de Jesus. Pai Santo, Pai Todo-Poderoso, Deus bendito e amado, nós mais uma vez colocamos, Deus, as nossas vidas, Pai, diante do Senhor. Mais uma vez, Pai, nós apresentamos, Deus, o nosso lar diante de Ti. Mais uma vez, Deus, apresentamos, Pai, a nossa casa diante de Ti, Deus. Porque tudo é Teu, Deus, porque para o Senhor são todas as coisas, porque dele, para Ele, por Ele são todas as coisas, nós somos o Senhor. O Senhor, Deus, colocou, Senhor, os nossos filhos para que nós cuidássemos dele para Ti, Pai. O Senhor colocou, Senhor, a nossa esposa, o marido, para que nós viéssemos ajudá-los, Deus, nessa missão de servir e ser fiéis ao Senhor, Pai. Então, Pai, nós pedimos, abençoa a nossa casa, abençoa, Deus, as nossas vidas, abençoa, Deus, nossas famílias, Pai. Guarda, Senhor, cada um de nós. Livra-nos, Deus, dos maus pensamentos, Senhor. Livra-nos, ó Pai, de desistir, Pai, daquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Livra-nos, ó Pai, para que sempre quando nós viemos a olhar, Deus, para o nosso lar, para a nossa casa, Pai, a esperança, Deus, de vencer. Há uma esperança, Senhor, ó Deus, possa, Senhor, acender, Deus, a luz do Senhor, a luz do Espírito dentro, Deus, de cada um de nós. Nós possamos entender, Deus, que quando nós esperamos, quando nós confiamos, por mais que seja difícil, Deus, muitas vezes, Pai, dentro, Senhor, ali das quatro paredes, por mais que seja difícil, nós entendemos que o Senhor, com os seus planos, com os seus projetos, com os seus propósitos, com o Teu Espírito Santo, o Senhor pode ajustar, o Senhor pode abençoar, o Senhor pode mudar, o Senhor pode virar o cativeiro, o Senhor pode dar uma saída, o Senhor pode permitir e nos ajudar para que nós sejamos flexíveis, Pai. E então, Senhor, nós possamos nos entender, Deus, em todas as coisas. Abençoa, Deus, cada lar representado aqui nessa noite, Pai. Abençoa, Deus, cada família, o marido, Senhor, a esposa, os filhos. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. Guarda porque são Teus, porque família é um projeto do Senhor. Foi o Senhor que projetou a família, Pai. Então são Teus, Pai. Entregamos e colocamos, Senhor, nossas famílias nas Suas mãos, como também, Senhor, essas famílias, Pai, que estão aqui, Senhor, nesse quadro, Pai, estão aqui representando, Pai, seus lares, Pai. Cada pessoa que está aqui representando os seus lares, lá onde eles estão, Pai, abençoa. Lá onde eles estão, Pai, cuida.
que o teu espírito de mansidão, que o teu espírito de paz, Senhor, venha, Senhor, estar, Senhor, oh Deus, operando em cada mente, operando, Deus, em cada coração, oh Deus, ajudando, Pai, em todas as coisas, abrindo a mente, os olhos, Pai, em nome de Jesus, mostrando, Senhor, onde é que estão, Senhor, os ajustes para que sejam feitos. Abençoa, Pai, em nome do Senhor. Assim como também, Senhor, sobre a vida da pastora Josefina, Deus, tua filha, tua serva, pessoa que nós amamos, Deus, temos um carinho imenso, Deus, por ela, Deus, eu te peço nessa hora, em nome de Jesus, e seja com ela, Pai, tira, Deus, todo o mal, Senhor, da vida dela, Deus, toda obra contrária, Senhor, em nome de Jesus, não aceitamos sobre a vida dela, Pai, tudo mal, Senhor, de saúde, sobre o seu corpo físico, Pai, nós mandamos embora em nome de Jesus, porque o Senhor mesmo já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, tudo foi lançado sobre o Senhor na cruz do Calvário, então não aceitamos, Pai, se algo foi tirado de nós, nós não aceitamos que isso venha a ser colocado sobre nós em nome de Jesus. Então nós declaramos, Deus, a cura, nós declaramos, Deus, a libertação, nós declaramos, Deus, a tua mão, Senhor, sobre aquela vida, por mais que os médicos tenham dificuldade, o Senhor vai muito além disso, o Senhor está acima de todas as coisas, então nós pedimos, Deus, a tua operação, Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, para o teu louvor e glória, amém, e graças a Deus, amém, querido. Tua família, querido, é uma família muito especial. Tua família é um presente de Deus, é o que Deus colocou, querido, pessoas que Deus colocou do teu lado, querido, como assim você pudesse ajudar, querido, eles na caminhada do dia a dia, seja em qual área for, e você pudesse ser ajudado também, tá bom, querido, em nome de Jesus. Família, querido, não é tropeço para ninguém, querido, pelo contrário, as pessoas às vezes colocam barreiras e obstáculos, acabam tropeçando nisso, mas família não é tropeço para ninguém não, querido. Ou uma pessoa que está do meu lado para ajudar pode ser tropeço quando, irmãos? Não vejo assim, sabe? Deus coloca alguém do nosso lado, diz assim, ó, esse aqui é auxiliador, auxiliadora, e os filhos são bênçãos, estão ali para nos ajudar também. Onde é que eu vejo tropeço nisso, irmãos? Ou Satanás faz o homem enxergar um tropeço nisso, naquilo que Deus abençoa. Ou, então, você vê, irmãos, então, olha o Salmo 128, você vai ver como que Deus enxerga a família, irmãos. Mulher, filhos, marido, ali, todos em volta da mesa, sabe, querido? De Deus abençoando. Bênção, né, querido? Bênção. Sabe, irmãos, na segunda-feira nós temos aqui, às 8 horas da noite, culto de oração e intercessão. Segunda-feira, tá bom, querido? Na terça-feira temos célula na casa do Valdeci, né, com a Paula. Temos célula lá. Bênção de Deus. Na próxima oportunidade a gente vai estar indo lá de novo, né, sendo abençoados, porque fomos abençoados na vez que nós fomos lá. E quarta-feira também tem célula na casa do pastor Pedro, pastora Sônia. Nós fomos lá, essa semana que passou, fomos lá. Fomos abençoados também, fomos ministrados lá. Foi bênção de Deus. E também, quarta-feira, nós temos célula na oficina do Cláudio. Oficina do Baiano, o pessoal chama, é conhecido, né? O Joaquim Gregório de Oliveira, 1080, 1090. A gente tem célula, as pessoas afastam os carros lá da oficina, né? Afasta, a gente põe as cadeiras no meio e a gente fala de Jesus lá, louva a Deus, conta testemunho, é muito bom, faz muito bem pra gente. E quinta-feira, culto de cura e libertação, tá? E domingo temos o culto da família. E domingo que vem, é o último domingo do mês, confraternização dos aniversariantes, tá? Domingo é confraternização, tá bom? E domingo tem a surpresa para você, tá bom? Você que vier domingo do culto, você vai ser surpreendido, tá bom? Por o que é? Surpresa é surpresa. Você viu alguém falar que é surpresa? É surpresa. Então você vier, você vai saber o que é surpresa. Então domingo às 7h30 da noite. E a pastora, ela não vai falar para ninguém o que é não, porque senão ela vai estar em pecado. E vai estar... tá bom? Porque nós conversamos, ela não vai falar para ninguém. E nem meus filhos. Então, domingo, 7h30 da noite, estaremos aqui, em nome de Jesus, e vai ser bênção. Eu gostaria que você viesse, se esforçasse para isso. Tá bom? Em nome de Jesus, querido. Só isso, pastor. Fecha seus olhos nessa hora, coloca a tua mão assim nessa posição. Fecha seus olhos nessa hora. Fecha seus olhos. Aleluia, Jesus. Deus amado, Pai querido. Abençoa, Senhor, os seus filhos, Pai, no regresso para os seus lares. Guarda, Senhor, a vida de cada um deles, Pai, na tua presença, em nome de Jesus. Semana abençoada para cada um deles. Deus, bateria recarregada, Pai. Em nome de Jesus, vencendo todos os dias, Pai.
em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, a comunhão inseparável do Espírito Santo de Deus, esteja contigo e permaneça contigo hoje e sempre. Amém. E graças a Deus, a tua mão sobre a tua cabeça será como óleo descendo sobre as suas vestes. Querido, Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. Vai em paz, o Senhor te acompanha, não vai embora. Antes de dar um abraço, a pessoa abençoada está do teu lado, tá bom? Libera a palavra de bênção sobre a vida dela e participe conosco da nossa recepção. Deus abençoe.